sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana.
Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz.
Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito. E quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito.
e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior
e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu me conecto com o meu eu interior e ouço o suspiro do Espírito, e quando minha alma fala, eu escuto a sua voz.